Contexto. Eu acabei de mandar um corte de 3 horas e 15 minutos pro Yosef editar. Refutando comunistas por 2 horas. Desnecessário, tá ligado? Acorda, samurai. Temos um comunista para refutar. O homem só quer larpar, mano. O homem só quer larpar. O homem só quer larpar. What the fuck up, samurai? Corta, né, Yosef? Pelo amor de Deus. Corta, inclusive, o donate. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. É sempre a mesma coisa. Pode ser o canal Zeco do mais profundo buraco desse YouTube, mas vocês sempre mandam essas porcarias pra mim. Se eu responder cada vídeo de gente me citando, eu não faço mais nada na vida. Mas por que você vai responder então, Thiago? Só por um único motivo. Eu achei esses desenhinhos do Paint uma gracinha. O trenzinho. Só queria mostrar uma coisa. Vocês me falaram, inclusive. Acabou de registrar, mostrar isso no Twitter. Fui citado por Thiago Braga. De forma indireta, porque eu apareci no feed dele. Nem like, eu sou uma pessoa extremamente... Uepa. Ai, tá maluco. Pera reference para judeu. É isso aí. Bom, apareci nos recomendados. No canal secundário, ainda por cima, né? Talvez? Nossa, eu não tô sabendo desenhar trem. Vou fazer Que baixaria. só o vagão do trem. Mas somos mútuos no Twitter, isso é legal. Mas mesmo com essa fofura toda... Esse é o cara que ensinou... Nossa. Não, ele não é o professor de meme, né? Ele não é o professor de meme, né? Não, não é. Eu não tô sabendo desenhar trem. Não é nem f***ando. Vou fazer só o vagão do trem. Mas mesmo com essa fofura toda, nós vamos destruir ponto a ponto de mais um vídeo Zeco contra o meu livro, Mitologia Soviética. Eu não sei quem é esse cara, só sei que ele sentiu muito com o meu livro. Mas achei legal responder porque eu reforço a qualidade do meu livro para vocês e no final, quem sabe, eu acabo vendendo mais algumas cópias extras. O que você acha? Inclusive, o livro tá no comentário fixado para você. Mas segura aí, que eu preciso preparar o cenário. Tipo, o que o Thiago Braga usou pra montar o livro dele sobre mitologia comunista é o que eu usei pra montar o meu vídeo da Dilma, sabe? Praticamente toda essa prateleira aqui... na verdade, as duas prateleiras aqui é a história do Brasil. Aqui é basicamente essa prateleira. Até o Freakonomics, que tá aqui no final, é Dilma. Aí na parte de cima, tudo daqui até aqui é Collor. Aí tem uns livros perdidos aqui no meio que só quis encher linguiça ali, porque tava só pra não ficar espaço vago. Então... sabe? É legal, é legal. O cara da arquitetura greco-goiana? Ele não é ruim não, cara. Vamos começar. É o seguinte, galera, esse vídeo aqui é só mais um exemplo para a vida de vocês. Só tente refutar alguém se você tiver certeza do que você está falando. Caso contrário, fica pianinho, segue sua vida, vai arrumar uma namoradinha, não se mete com quem tá quieto não. Ou então chega na humildade, não fica acusando o cara de falsificador e mentiroso. Mostra só os pontos que você discorda numa boa, sem ataques pessoais. Não vai com arrogância e prepotência fazendo ataques morais não, porque senão você pode passar uma vergonha homérica, igual eu vou fazer nesse vídeo aqui. Então chega de papo e bora começar.
O vídeo é desse canal aqui, chamado Felipe Boni, e o título do vídeo, Mitologia Soviética, de Thiago Braga, é um jogo dos 7.000 erros. Agora... Curioso, corta, pô. Fiquei até apavorado, meu Deus, ele vai achar 7.000 erros no meu livro. Valha-me Deus. Aí na descrição o cara diz assim, ó. Thiago Braga escreveu um livro chamado Mitologia Soviética para desmontar o que ele chama de mentiras sobre a União Soviética. O problema é que o livro dele está cheio de fontes desacreditadas, erros factuais e distorções de historiadores reais. E para surpresa de um total de 0 pessoas, olha só o que acabei descobrindo. Vamos falar do Braguinha? Faz tempo que a gente não fala do Braguinha, né? Pô, faz tempo mesmo, porque vocês só deixaram de existir na timeline de todo mundo. Eu sou a última pessoa que se importa em zoar vocês. Mas vamos aqui chupinhar o baita conteúdo do Felipe Boni, que tá cada vez melhor e crescendo muito rápido, porque é muito bom, né? Porque ele é um camarada. Felipe Boni revela todas as falcatruas. Ele é comuna? Nunca mais vou assistir um vídeo desse cara. Tô de boa. Mentiras e problemas metodológicos do livro do Thiago Braga. Curioso, né, que a rataria saiu do esgoto pra assistir o vídeo do cara, mas pararam de falar do Thiago Braga, né, depois da estompada que eles tomaram. Mitologia soviética. Ele é um camarada mesmo, hein, gente? E isso é legal pra caramba, galera, porque é que nem boliche. Você dá-lhe uma bolada em um e derruba os outros juntos. Imagina o nível de qualidade nós, o povo soviético, que teremos daqui pra frente, meus amigos. O trenzinho. O problema é que o livro dele está cheio de fontes desacreditadas. Lembre-se disso, que é importante. Olá, o tema do vídeo de hoje é a mitologia anticomunista do Thiago Braga. Vamos fazer uma análise crítica do livro do cara. Sim, gente, vocês acham que eu passo só o meu tempo estudando? Tava analisando isso aqui nas últimas semanas também. E obviamente que eu não vou mostrar grandes trechos do livro para não gerar problemas de direitos autorais. O Mitologia Soviética, publicado pela Dialética em 2025, não é o que a gente poderia chamar de livro acadêmico de história. Ele é mais um livro voltado à divulgação ideológica. Basicamente, o prazo de publicação aqui é 60 dias, o que é bem curto quando a gente compara com o mercado tradicional, que vai levar no mínimo 6 meses até 2 anos. Se ele soubesse que a Springer Nature e Routledge publicam livros a partir de 2 meses, ele ia ter um treco. Mas ele não deve nem conhecer essas editoras. O meu livro, por exemplo, o manuscrito, ele foi enviado no dia 8 de outubro, como vocês podem ver aí no e-mail. Mas só foi publicado em março. Quase 6 meses para publicar meu livro. Meu livro não teve pressa nenhuma. Fiquem tranquilos. Agora, se o seu cabelo começar a cair, aí você precisa ter muita pressa. Não quero falar sobre isso. E pressa, são mais de 500 especialistas. Tá percebendo? Eu acho que contãozão. Sigo em fazer um código. Isso. O vídeo do cara já começou muito mal, meus amigos. E a piada já vem pronta. E no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Se a gente olhar aqui na revisão, vai estar escrito responsabilidade do autor. Ele está dizendo aqui que no meu livro a gente não vai encontrar nada dizendo que foi revisado pelos pares. E que na parte da revisão está dizendo responsabilidade do autor. Se a gente olhar aqui na revisão, vai ter escrito responsabilidade do autor. Ele já começa mostrando para todo mundo que tá perdidaço. Então deixa eu te explicar para você então o que significa essa parte aqui, ó. No início do livro, bem aqui, ó, a primeira página do livro, chamada revisão. Sabe o que é isso aqui? É revisão ortográfica, camarada. Aqui diz responsabilidade do autor, porque eu mesmo fiz a revisão do meu texto. Se eu tivesse pago um revisor, ia estar o nominho do revisor aqui. Não tem nada a ver com revisão dos pares, pelo amor de Deus. Aí, galera, eu só fico imaginando o estrago na cabeça desse cara. Se ele tivesse acesso ao livro do professor Marcelo Galupo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que também publicou um livro pela editora Dialética. Aí ele fosse lá na descrição técnica do livro... Valeu, Scooterzitos. Scooterzitos mandou R$10. Acabei de chegar em casa depois de um jantar aristocrático com os bastidores do partido. Uma nova elite acadêmica está se formando, em breve teremos nossa militância presente na USP e depois em todas as universidades. O futuro é glorioso. Patriota. Agora, sobre você, Pardo, já viu o vídeo do eremita que eu mandei nas sugestões semana passada? Última vez que vou falar aqui. Se não quiser ver, o problema é seu. Sim, eu vi o vídeo da tecnologia não salvará o Brasil.
Assisti ele. Bom pra caralho. naquela primeira página e ele visse isso aqui. Valeu, Cid. Cid mandou R$ 10. Curiosidade, quando eu estava na faculdade fiz um curso remoto com esse tchola. Ele tinha uma empresa focada em certificação de eficiência energética para edificações. Como esse mercado simplesmente morreu junto com o universo woke, sobrou pro Betinha comunar no YouTube. O mercado acabou. Não só esse mercado de certificações imbecis, como todo o setor de checagem. As agências de checagem colapsaram. Me assusta, porque eu tô falando de agência de checagem porque eu estou escrevendo agora sobre a lupa. Escrevi ontem, na verdade, sobre a lupa. Eu já tava revisando o texto, o trecho novo que eu adicionei. E, sabe, essas relíquias da pandemia, elas insistem em não desaparecer. Tipo, ninguém mais precisa de agente de checagem. Existe a verificação lá, tem aquele sistema do Twitter que qualquer um consegue fazer fact-check, sabe? Usuários, de graça, sabe? Pra rede, né, no caso. Aqui, ó. É uma bizarrice. Revisão Suzana Itano. Aí ele ia dizer, tá vendo? O livro do professor Marcelo Galupo foi revisado por pares. Olha o nome da revisora aqui. Ele só não podia pesquisar o nome dessa pessoa no Google, porque se ele pesquisasse, o cérebro dele ia explodir. Porque aí ele ia descobrir que Suzana Itano não é uma advogada ou uma jurista como o professor Marcelo. Ela é formada em letras e trabalha com correção de redações e revisão e preparação de textos. Rapadura é doce. Mas... ninguém lembra mais que existe. Eu só lembrei por causa do Tayaya, porque eu fiz bullying, né? Todo mundo zoou a merda da agência Lupa. Não, meus amigos. Se a gente olhar... Algo que você percebe é que muitos comunistas não fazem a mínima ideia de como funciona a União Soviética. Tem maluco que genuinamente acha que a União Soviética não comercializava com o Ocidente, sendo que aquele carro Lada era literalmente um modelo de Fiat que fez uma fábrica em território soviético, ou aqueles gasodutos da Alemanha Ocidental que foram feitos pelos soviéticos nos anos 80. Isso é uma galera completamente apartada da realidade, que a distância temporal é muito grande. Então as coisas vão se perdendo. Aqui na revisão... As informações. Aliás, o cara acha mesmo que em livros revisados por pares vai aparecer os nomes de quem fez a revisão? Meu Deus do céu. Esse cara já leu algum livro acadêmico na vida dele? Então deixa o tio te ensinar o básico de obras acadêmicas. E no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Nem livros, nem artigos. Tipo, por que essas pessoas ainda insistem? Tipo, só desista, sabe? Siga em frente. Para de tentar brigar com o Thiago Braga sobre a questão do livro dele. Eu acho que é o terceiro vídeo que a gente vê do Thiago Braga mogando, vamos usar esse termo, mogando alguém por tentar questionar a qualidade do trabalho dele. Acadêmicos colocam, sabe, só segue em frente, para. Os nomes de quem faz a revisão por pares, não. É porque eles não têm mais nada, não sobrou mais nada para o bolho comunista. Na esmagadora maioria das produções acadêmicas globais, o autor nem sabe quem fez a revisão por pares do seu livro. Isso é o que a gente chama, na academia, de Single Blind Review. Nesse processo, só os revisores sabem a identidade do autor. Outra metodologia comum é a Double Blind Review, onde nem o autor e nem os revisores sabem quem é quem. Aí você acha que vai estar o nome de quem revisou no livro da pessoa, meu Deus do céu? Ninguém aceita. Por isso que na esmagadora maioria dos livros publicados, principalmente por editoras acadêmicas no mundo, não vai aparecer o nome dos revisores. Vamos para um outro exemplo, então? Agora é grande, lá de fora. Olha esse livro aqui, publicado pela toda poderosa Oxford, da professora Lynn Viola, que inclusive ele cita nesse vídeo dele como sendo uma boa autora. Eu acho que ele vai gostar da surpresa. Mas, coincidentemente, eu já tenho uma entrevista gravada com a professora que ele vai amar. Se inscreva no canal para não perder, camarada. Silk Sacrifice mandou R$10. Muito obrigado, Silk. Só queria compartilhar que hoje, 30 de abril de 2026, meu filho completou 5 dias de vida, saudável e forte. Se posso dizer, nunca fui tão feliz quanto esses dias junto da minha família. Cara, eu fico feliz por você, velho. Eu fico feliz por você, mano. Parabéns, mano. A vida é boa, cara. A vida é muito boa. A vida é muito boa, velho. Parabéns. O homem apenas está vivendo o sonho. Fofo. Fofo. Parabéns, cara. Fofo, meus parabéns, cara. Tamo junto.
A vida é boa, cara. A vida é boa, rapaziada. O senhor é rico. O senhor é muito rico, Silvio. Mas então, mostra pra mim aqui, ó, na parte técnica da descrição do livro, onde que tá o nome dos revisores. Não vai achar. Sabe por quê? Porque eles não colocam o nome de quem faz a revisão dos pares em livros. E o carinha nem sabe disso. Como um amador desse diz que vai refutar o trabalho de outra pessoa? Não tinha como o vídeo começar pior, pelo amor de Marx. Mas agora você vai entender por que desse amadorismo todo. Olha o que ele mesmo diz que ele é. Eu sou um merda, tá? Não sou historiador de p nenhuma. Nossa, Não seja tão duro com que pariu. Não, cara. Pô, você, camarada. Mas pelo jeito, já começou mal, já. Já começou estourando o cara. eu posso parar o vídeo aqui então, né? Mentira, nem comecei. Então, mas aí ele já faz aqui um disclaimer de isenção de responsabilidade para amenizar os mais de 40 minutos de besteira pela frente. Ele é só um youtuber, galera. Ao contrário de um carinha sem responsabilidade fazendo vídeos, eu preciso ter responsabilidade pelo que eu falo no YouTube e no meu livro. E Ah, eu só vou pras caras. esse vídeo vai ser mais uma prova disso. Falei bonito pra caramba, meus amigos. Uma salva de palmas pra mim, por favor. Até aqui, eu já mostrei como que o vídeo do cara já começa morto. Mas bater em cachorro morto é meu negócio. E eu sou bom no negócio. Muito bem. Vamos ver como que ele vai estruturar o vídeo dele, que vai ser interessante. Olha os desenhos no Paint aí, ó, que mimoso, ó. Porque essa ideia dos mitos que o livro propõe desmontar, né? Mito 1, o apoio popular na Revolução Socialista dos Trabalhadores e Camponeses. Vai dizer que isso é diferente. Mito 2 aqui, Guerra Civil, a intervenção capitalista contra a Revolução Socialista. Mito 3, o Pacto Nazi-Soviético, uma falsificação da história. Então tudo isso aqui, esses mitos aqui, eles vão ser reconstruídos com 3 pilares, cara. E 3 pilares, todos eles, com problemas sérios, tá? Então um deles vai ser Richard Pipes. E quem era Richard Pipes? Era um historiador americano ligado ao governo Reagan e que a obra é considerada da... Uou! desde os anos 90. Então esse vai ser o primeiro pilar. Segundo pilar vai ser o Viktor Surovov. E esse cara é um ex-espião soviético que vai sair do país para trabalhar em outro, em que a tese ali sobre Stalin foi refutada pelos maiores especialistas militares ali da frente oriental. Falaremos mais sobre ele depois também. E também, cara, a gente vai ter aqui citações tiradas do contexto. Isso aqui eu vou jogar pro meio porque vai ser mais importante aqui, que vai ter mais info. Então, assim, aqui vai ser algo tirado de historiadores sérios. Por exemplo, o R.W. Davis e também o Stephen Withcroft, que vão chegar, inclusive, a conclusões diferentes aqui do que o próprio Thiago Braga tá dando para eles. O cara vai dizer coisa que os caras não disseram. Então ele está dizendo aqui que vai estruturar o vídeo dele se baseando em 3 autores que eu cito. Richard Pipes, Viktor Surovov e Robert Wittig. Deve da faculdade porque merece. Boa. Alguém que Patriota. disse no título e na descrição que o meu vídeo tem 7.000 erros e que tá cheio de autores descreditados, e pegar 3 ou 4 fontes de mais de 100 que eu cito, o cara mente pro próprio público dele. Dá pra esperar mais alguma coisa de comunista? E no fim a gente vai entender então os erros do livro, e o objetivo com esse vídeo é fazer memória, cara. Fazer memória aos milhares de soviéticos, aos milhares de europeus que viveram e morreram dentro desse processo histórico. E isso não deveria ser uma brincadeirinha de engajamento na internet. E no fim a gente vai entender então... É um cara que a gente já reagiu algumas vezes. Tem um canal de arquitetura, é o cara do vídeo do Greco-Goiano. Eu não sabia que ele era comuna. os erros Ou eu sabia e ignorei, mas... O cara é comuna. do livro, e o objetivo com Triste- esse triste vídeo fim. é fazer memória aos milhares de soviéticos, aos milhares de europeus que viveram e morreram dentro desse processo histórico. Se esse vídeo aqui vai fazer memória aos soviéticos, os soviéticos vão se contorcer no túmulo pedindo para esse cara esquecer a memória deles. Legal ver os inocentes aqui nos comentários dele achando que ele arrasou. Muito bem, comentários iniciais já devidamente refutados, o vídeo dele começa a partir do minuto 4:50. Então, nesse primeiro pilar da refutação dele... Puxar um cyberpunkzinho de novo. Ele- Sabe o que eu comprei? Comprei um jogo. Comprei 2 jogos, na verdade, nos últimos dias. Entrou em promoção. Olhei e falei, pô, por que não, né? No PC, 60 FPS, de forma agradável. Por que não, né? Por que não, né? Mas não foi só esse que eu comprei. Não. Eu não consegui me controlar. Tive que pegar um BFzinho 3 aqui.
Peguei BF-Sim 3 aqui pra jogar. O Blasphemous, eu peguei. Eu tenho certeza que eu peguei essa porra de graça. Foi de graça, o Blasphemous eu não comprei. Então, eu só tenho medo de uma coisa. Se tem muito hacker, se tem risco de segurança no BF3. Porque o COD tem. Os CODs antigos simplesmente são injogáveis. Os CODs antigos são injogáveis por questões de segurança. Eu só não sei se o BF3 tem questão de segurança. Eu não sei. Tá ligado? De abrir ali, os caras invadiram o PC inteiro. Tem esse risco, eu tenho medinho. O Punkbuster do BF3 é tão f*** que às vezes ele te expulsa até sem usar hack. Ok, então... Vamos dar uma brincada. BF6 tá aqui, né? Pegando poeira, 13 horas jogadas. Eu preciso formatar o PC, eu preciso formatar o PC, tirar tudo quanto é erros. Eu preciso tirar todos os erros acumulados ao longo de 5 anos, que meu PC tá com um desempenho que ele não deveria ter. Beleza? Meu PC está com um desempenho muito ruim, então eu simplesmente não consigo jogar BF6 de forma adequada. Porque o PC tá todo fudido. Eu preciso arrumar essa merda. Tipo, papo de o meu Chrome trava. O meu Chrome tá travando. Eu preciso formatar meu computador? É isso. Então vou ter que arrumar essa bosta aqui. Vai atacar Richard Pipes, que é um especialista. E sim, eu preciso ir pro Windows 11. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto que eu tô evitando. Eu tô tentando postergar essa decisão demoníaca. Que eu cito com frequência no meu livro. Vai ter que jogar uma meia horinha por live mesmo. O vídeo dele inteiro. Ele não ataca os meus argumentos. Ele só pega 3 ou 4 fontes só das mais de 105 que eu cito e tenta descredibilizar. Ainda bem, porque isso cara, eu tenho tantas vinhetas aqui que, tipo, eu tenho configuração do OBS. Da última vez que eu formatei o PC, eu perdi toda a configuração do meu OBS. Fiz alguma merda, eu esqueci de salvar direito. Então, é uma bosta. Tem muita coisa aqui que eu não sei se eu posso apagar. E eu vou fazer uma formatação completa. Eu vou zerar o meu SSD principal, que é um M2. Facilitou demais. Então, eu tô... Sabe? Eu não posso ficar sem os meus... Tá tudo funcionando de forma adequada, cara. Sabe? Meu trabalho nesse vídeo. Tipo, todo meu workflow aqui, ele está estável. Eu não quero mexer nele, cara. Silk Sacrifice Falou, Silk. mandou R$10. E uma dica, senhores. Pragmata e RE9 fizeram minha mulher querer uma menina agora. E muitas mulheres têm sentido vontade de serem mães. Como as mulheres não têm contato frequente com outras mulheres que têm filhos de classe média, quando elas veem um jogo que tem uma representação bonita de maternidade, elas derretem. Elas simplesmente derretem. Cara, é maravilhoso e funciona como uma maravilha. Vamos começar então. Esse trecho do vídeo dele, galera, infelizmente, vai ser longo, mas eu preciso mostrar para vocês para não cortar nenhuma fala dele. Então, paciência, por favor. É do minuto 4h50 a 8h24. E aí eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas se você quiser, tiver de saco cheio dessas besteiras, avança um pouquinho para frente. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Começando aí com o Richard Pipes. Ele vai ser a coluna principal do livro. E basicamente utilizar ele como coluna principal de um livro que foi publicado em 2025 é mais ou menos como utilizar aqui o Ernst Haeckel quando a gente tá falando de um manual de biologia hoje. Então assim, tô falando mal do cara? Não tô. Ele ajudou a espalhar ali o darwinismo. Tentou também organizar a árvore da vida. Só que ele vai ter várias ideias que hoje são consideradas erradas. Ele falava que o embrião passava por fases ali. Ele passava de peixe para réptil, etc. E isso não acontece. Isso foi comprovado como algo errado. Então tudo isso para dizer que o Pipes não é uma referência de peso quando a gente fala sobre historiografia soviética acadêmica nos dias de hoje. O cara ficou para trás. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria. E que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto o Stephen Kotkin aqui, no caso o Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai ser historiador russo também, e o Jochen Helbeck também, especializado na Rússia moderna, na União Soviética, na história da Segunda Guerra Mundial, etc. Cara, e basicamente aqui eu tô no site da CIA, cia.gov, para demonstrar para vocês que a vida do Richard Pipes é inseparável da obra dele, porque em 76 ele chefiou aqui o Team B da CIA, que é basicamente um painel contestado internamente por eles que estava prevendo ali uma expansão soviética que nunca aconteceu. E aí, cara, entre 81 e 82, ele foi diretor aqui de assuntos soviéticos da Europa Oriental e assuntos soviéticos no Conselho de Segurança Nacional. E isso aqui vai ser da era Reagan, né? Que foi um presidente muito bom pros americanos, como vocês já sabem. No caso... A escola totalitária da Guerra Fria é um nome muito forte.
rico ali nos Estados Unidos, a vida melhorou. Pra quem não era, piorou. E ele vai integrar aqui o Committee on the Present Danger, ou seja, Comitê sobre o Perigo Atual. Então, basicamente, o cara, ele era um anticomunista implacável. E isso vai definir... Ele vai ser um propagandista, ele não vai ser um historiador. E traduzindo aqui pra vocês, o Pedro Keynes aqui, que é ex-aluno de doutorado de Pipes, ele vai argumentar que o Pipes abordou a história soviética como promotor, com a intenção única de provar a intenção criminosa do réu, com exclusão de qualquer outra coisa. Uma pausa rápida aqui. Eu realmente preciso reconhecer o esforço que o camarada fez para saber o que a academia como um todo pensa do professor Richard Pipes. Porque ele ficou vários minutos lendo a Wikipédia. Para vocês verem que quando eu tenho que elogiar comunista, eu elogio. E vai descrever Pipes como um pesquisador de grande reputação. Muito bom. Que ficou estranho na tradução. Ai, caralho. E Alexandre Rabinowitz, ele vai escrever que sempre que um documento podia ser via cruzada de longa data de Pipes para demonizar o Lenin, ele vai comentar de forma mais longa sobre aquilo. Mas se tinha uma leitura ali menos negativa, o cara vai ignorar sem comentários. E a Sheila Fitzpatrick também vai falar no London Review of Books. Ela vai falar assim, o trabalho dos revisionistas de 1917 era solidamente pesquisado, geralmente com informação dos arquivos soviéticos, do quais eles tiveram acesso graças aos recém-estabelecidos intercâmbios oficiais de estudantes entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Em grande parte, a comunidade acadêmica levava isso com autoestima, mas o Pipes via isso na prática como patetas soviéticos e desprezava tanto o trabalho deles que, desafiando as convenções acadêmicas, ele se recusou até mesmo a reconhecer sua existência em sua biografia. Outro aqui, Robert Service, do London Review of Books também, vai falar que o livro do Richard Pipes partia da sabedoria convencional americana sobre a Revolução Russa, partindo ali dos anos 50 e 60. Ou seja, em 1991, isso já estava bem datado. E pior, cara, o problema mais fundo do cara nem é esse. O problema do cara era metodológico mesmo, porque o Pipes trabalha com o que a gente chama de essencialismo cultural russo. E o que é essencialismo cultural russo? É uma ideia de que a Rússia, ela está condenada a ser governada de forma autoritária, devido ao seu... Isso é errado? É literalmente como a banda toca por lá, caralho. patrimonial. Entendi essa. É literalmente como a banda toca. Tipo, vão negar a realidade. Sim, a Rússia está condenada a ser governada de forma autoritária. É assim que a banda toca. Assim como o Brasil está condenado tá condenado também a sempre buscar um caudilho, sabe? Seja na... Cara, o Brasil é uma terra o Brasil é um império e nunca deixou de ser. A questão é que a gente perdeu o imperador, mas a gente sempre vai buscar esse caudilho, esse homem forte. Acabou. Assim que a banda toca, pô. Sabe? Cada país tem sua característica. Realismo despótico, ou seja, quando o poder político funciona como propriedade ali do governante, e ele vai exercer esse poder sempre de forma autoritária. Pode ser por czar, pode ser por comissários. Mas o historiador Laster Lee... Ô, leitor, boa noite. Acho esse formato de vídeo muito arrastado. Tem o meu watch later no YouTube. Olá, meu querido. Boa noite. Ele vai desmontar essa tese. E ele vai desmontar nesse livro aqui, Lenin Rediscovered What Is to Be Done, in Context. E no livro dele, ele vai mostrar... Desde Oleg, em 1862, sempre foi de forma autoritária. Tipo, cara, a Rússia vive assim há 1200 anos. Dá pra gente afirmar que a Rússia, esse é o modelo de governo na Rússia. A leitura padrão ali do O Que Fazer do Lenin, que foi uma leitura que foi compartilhada pelo Pipes entre outros autores, essa galera toda leu o texto fora do contexto em que ele foi escrito. Então essa ideia do que fazer do Lenin ali, os caras falavam que era um negócio ali meio elitista. Os caras lá em cima na Torre de Marfim e o pessoal lá embaixo, os trabalhadores aqui embaixo. Mas no livro do Lenin não era isso. A teoria do Lenin era uma fusão de socialismo e movimento operário. Ele estava pressupondo trabalhadores racionais, curiosos, poderosos também. Então bem oposto do que os caras estavam interpretando. Então assim, cara, um livro que usa o Pipes como autoridade em 2025, ele tá basicamente ignorando 30 anos de revisões acadêmicas documentadas. Finalmente, bem transparente, deixei vocês escutarem essa enxurrada de asneira. Então vamos lá, vamos começar a derrubar esse primeiro pilar, igual os cavaleiros na saga de Poseidon. De acabar com esse pilar. Gostei da referência. Então vamos destacar primeiro aqui os pontos centrais do argumento dele. Ele diz que o professor Pipes é uma espécie de coluna do meu livro, que ele nada mais seria do que um propagandista da CIA, da era de Reagan, anticomunista. As interpretações dele são datadas e rejeitadas pela historiografia moderna sobre a União Soviética. Esse é um resumo claro do que ele apresentou aqui, nesses 4 minutos seguidos. E aí, como Jack Stripador diria... Muito obrigado, Kaleika. Valeu pelos 5 meses, meu nobre. É os guri, não tem jeito. Valeu, mano. Vamos por partes. Primeiro, ele diz que Pipes é a coluna central do meu livro. Bora pegar o comunista na falsificação, então? Se Richard Pipes é a coluna central para os argumentos do meu livro, você concorda comigo que a maior parte dos meus argumentos tem que se basear nos argumentos e nos estudos do professor Pipes, né? Então bora pro meu livro, pra gente checar então a acusação do comunista. Vamos ver aqui quantas citações eu faço do professor Pipes para corroborar os meus argumentos aqui no livro. Eu cito o professor Pipes, como vocês viram aí, 31 vezes ao longo do meu livro. Muito bem. Aí você lembra que no início desse trecho que eu citei, que eu mostrei para vocês, ele cita alguns autores que, segundo ele, são bons
e que discordam de Pipes, seguem uma linha diferente de Pipes. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui... Eu tenho medo de qual será a resposta agora. No caso, Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai ser historiador russo também. Vamos pegar então aqui 2 autores dessa lista para a gente ver o negócio. Professora Sheila Fitzpatrick e Oleg Levniuk. Eu cito 46 vezes a professora Sheila e o professor Oleg eu cito 47 vezes. Ou seja, durante a minha argumentação no livro, eu embaso as minhas explicações 31 vezes no professor Pipes, 46 na professora Fitzpatrick e 47 no professor Levniuk. E sabe qual é o autor que eu mais cito no meu livro? É o historiador russo, o professor Vladimir Brovkin. Eu referencio os estudos do professor 54 vezes no meu livro. Ou seja, eu acho que o meu trabalho tem outras colunas bem maiores do que o professor Pipes, hein? Não é delicioso pegar comunista na falsificação? Mas ele precisava criar um espantalho para seguir no argumento dele. Refutada, então, essa falsificação, já no início da argumentação dele, vamos mostrar, mais uma vez, que ele não entende nada de pesquisa e metodologia. Vamos lembrar que ele mesmo quis deixar claro isso. Eu sou um merda, tá? Não sou historiador de p*** nenhuma. Ok. Continuando. Ainda sobre o professor Pipes, lembra dos outros argumentos que ele usou. Que ele nada mais seria do que um propagandista da CIA, da era Reagan, anticomunista. Felipe Boni xinga todo dia? Ah, quem diria? As interpretações dele são datadas e rejeitadas pela historiografia moderna sobre a União Soviética. Muito bem. Mais uma vez, naquela listinha que ele mostrou de autores que ele cita, vamos relembrar os que ele citou aqui, ó. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui, no caso Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai ser historiador russo também. Muito bem, ele diz aqui que a escola totalitária que Pipes representa já está ultrapassada. E aí cita esses autores aqui que já não se baseiam mais nele e nem na escola totalitária defendida por Pipes. Mas vamos checar essa afirmação dele, o que você acha? Não que a gente tenha qualquer motivo para desconfiar de web comunista, por favor. Mas vai que sem querer ele se engana. E ele é o último representante daquela chamada escola Ele parece a Nicole com 40 anos. totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas. Poxa, acabou, boa noite. Um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui. Vamos pegar logo o primeiro aqui na lista. Stephen Kotkin, talvez o maior expoente do pós-revisionismo, que resgatou nos seus estudos o impacto da ideologia comunista na União Soviética do topo para baixo. Então, o Braga tem essa estética de, tipo, tô explicando isso pra uma criança. Ele ficar repetindo várias vezes e martelando ponto a ponto e sabe? É humilhação, é pura humilhação. Ele reduz o seu caluniador a polpa. Ele sempre foi muito respeitado, galera. Mas nos últimos anos o cara explodiu com a nova... Porque os caras não se dão ao trabalho de tentar fazer ter algum nível de refutação. Não, é só... Cara, fala qualquer merda aqui e o meu público comum não vai comprar porque essa é a dinâmica de rede também. 3 colossos de mais de 1000 páginas cada um, milhares de referências e notas de rodapé. Pois bem, será que para o professor Kotkin, Richard Pipes é um mero ele foi professor... exato, ele foi professor fundamental mesmo. propagandista da CIA? Com argumentos datados e rejeitados pela historiografia moderna? Aqui, ó. Eu tenho os 2 primeiros volumes da biografia de Stalin do professor Stephen Kotkin, que eu citei no meu livro, inclusive, porque o terceiro ainda não foi publicado. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui na primeira obra, no primeiro livro da biografia dele, então, ó, que trata especificamente sobre o período da Revolução e Guerra Civil, que é onde o professor Pipes concentra a maior parte dos seus estudos. Só por curiosidade, então, vamos ver aqui quantas vezes o professor Pipes é citado como referência pelo professor Kotkin aqui na sua biografia. Vamos ver se pelo menos em algum argumento aqui, nessas mais de 1000 páginas, o professor Kotkin cita o professor Pipes pelo menos uma vez, né? Acho pouco provável, porque a gente está falando de um ex-agente da CIA, anticomunista, propagandista, capitalista, da extrema-direita. Duvido que o professor Kotkin teria essa audácia. 76 vezes o professor Pipes é citado 76 vezes como fonte para as argumentações do professor Kotkin? Que decepção para os web comunistas, professor Kotkin.
Eu esperava um total de menos 76 citações. Mas só a nível de comparação, vamos dar uma olhada nos revisionistas, que o Comuna tanto gosta. Deve ter uma enxurrada de referência aos revisionistas aqui. Vamos ver então aqui uma muito famosa, a professora Sheila Fitzpatrick. Só 5 vezes? Tá. Professor Ronald Sunny, então. Só 13 vezes? Professor Rabinovich, então, aqui. 29 vezes. Ai. Estranho, gente. Se a gente somar esses 3 revisionistas... Porque o cara, não é que ele tá refutando um argumento jogado em um podcast, que aí você abre pro debate, você consegue trabalhar. Se você tá assistindo um podcast, sei lá, o Thiago Braga participou de um Inteligência Limitada, ele tá falando de determinado tema, você pega esse recorte, sei lá, de 10 minutos, e você hiperfoca naquele recorte, você refuta ele ponto a ponto. Aí você faz um vídeo de 40 minutos refutando um corte de 6 minutos do Thiago Braga. Aí tem game. O problema é que o cara pegou um livro que o Thiago Braga escreveu, ele passou anos escrevendo essa porra, trabalhando nessa merda, lendo muito material sobre, dominou o assunto, compilou tudo, fez o livro. Só que você não dedicou o mesmo tempo a refutar o livro do Thiago Braga. Porque pra você fazer isso, você realmente deveria, no mínimo, ir atrás das referências que ele colocou no vídeo, no texto, ler, compreender, dominar, ler as referências daqueles textos ali, pra daí você conseguir fazer uma puta da refutação, se possível, né? Tem esse ponto. Até onde você consegue refutar um livro desse, que é um grande catadaço de referências externas pra montar um livro só. Por isso que o Thiago Braga sempre vai vencer os debates de pessoas que estão ali pra descredibilizar o livro dele. Porque ele domina o assunto. Ele domina o que ele já fez. Sabe? Você vai ter que refutar o livro do Thiago Braga e refutar as referências do livro dele. O Thiago Braga vai continuar vencendo todas as disputas online em torno do livro dele. Famosos juntos dão um total de 47 referências aos argumentos e obras deles aqui no Profissão. O Felipe Boni tá sendo muito divulgado pelo algoritmo, por isso ele tá revendo aí Comunistas. Bom, estava sendo divulgado pelo algoritmo. Temos um cara aqui que vai encerrar o retorno dos webcomunas. Sabe? Dessa vez não vai ter o Wilker Leão pra trazer os comunistas de volta. Professor Kotkin. Mas o professor Richard Pipes, sozinho, tem 76 referências. Ou seja, o professor Kotkin baseia 20... Imagina debater o trabalho de especialista, sendo que você não é da área do cara, nem especializado. Até o Raio Fato é professor. Esse daí só foi pra troca de tiro com baioneta. É isso. E o Gaio Fato nunca se deu o trabalho de tentar refutar o Thiago Braga, tentar refutar o livro do Thiago Braga. Repararam nisso, né? Que ele sabe que vai dar trabalho. E ele sabe que muito provavelmente não vai nem conseguir refutar. 29 referências do... Por onde anda o Wilker Leão? Não faço ideia. Mostrei ele uns dias atrás. Livro a mais no professor Pipes do que nos 3 revisionistas juntos. Aliás, galera, longe de mim dizer que esses... Foi preso? Ainda não. Historiadores revisionistas são ruins, muito pelo contrário. Eles são bons sim, eu cito muitos deles no meu livro, mas a gente está provando um ponto aqui. Continuando então no livro do professor Kotkin, sabe quantas vezes o professor Kotkin cita que Pipes era um agente da CIA, anticomunista, ou invalida os estudos do professor Pipes, ou que ele está ultrapassado ou datado? 0. Ele simplesmente usa os estudos e os argumentos do professor Pipes livremente para apoiar os argumentos dele aqui. Pode checar. Você não vai encontrar nenhuma menção academicamente negativa de Kotkin à figura de Pipes nessa biografia aqui. Ainda bem que foi o próprio comunista que citou Kotkin. Mas como eu sempre digo aqui para vocês, checagem de fatos mata comunista. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria. E que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui... Aliás, sabe quem admite que o professor Kotkin cita muitas vezes o professor Pipes? Conta pra gente, nós queremos saber! Sheila Fitzpatrick.
Olha aqui nessa review que a professora Sheila Fitzpatrick fez do livro do professor Kotkin, Stalin, Paradoxos do Poder, publicado pelo jornal The Guardian. Ela diz assim, ó: Kotkin não está interessado no velho argumento sobre a continuidade ou descontinuidade entre Lenin e Stalin, como Richard... Felipe Boni já fez um vídeo de resposta, está sendo muito divulgado. Cara, o vídeo do Thiago Braga tem 9 horas. Como ele fez um vídeo de resposta? Como você responde um vídeo de 2 horas lançado a 9 horas? Ok. Ele fez uma livezinha de baixa qualidade. O vídeo dele é menor do que o vídeo do Thiago Braga? Thiago Braga respondeu e confirmou minha crítica. Entendi. Tá explicado. Ele fez um videozinho de 26 minutos. Thiago Braga fez um vídeo de 2 horas, praticamente. Cujo trabalho é muitas vezes citado nos primeiros capítulos soviéticos, ele acredita que a continuidade é auto-evidente e nos quer fazer acreditar que muito do que é pensado como sendo o pior do governo de Stalin está presente ou latente. O cara, ele cavou a própria cova. Verdade seja dita? Ele tá falando pra convertido. Sim, ele está pregando pra convertido. Porém, se a intenção dele é angariar novos seguidores e novos militantes da causa dele, ele deu um tiro na cabeça. Porque não, é humanamente impossível você refutar um vídeo de 2 horas e 41 com um videozinho de 26 minutos. Então é isso, sabe? Ele só sacrificou a própria credibilidade. Caso encerrado. Em Lenin. Foi superada há décadas. Cloud, refute este vídeo, não cometa erros, não alucine. Agora vocês vão entender por que eu fiz essa análise de referências aqui. Saca só esse estudo aqui fresquinho, publicado em 2024 na Asia Journal of Advanced Research Reports. O título do artigo é O impacto da citação adequada na integridade acadêmica e nos estudos. Olha só o que o artigo diz. A importância das citações na redação acadêmica oferece evidências claras e convincentes que se baseiam em argumentos e fatos afirmados cuidadosamente pelos autores em sua redação acadêmica. Além disso, uma seção de texto citada bem organizada também é uma evidência conclusiva do reconhecimento do esforço e do trabalho árduo de estudiosos anteriores que tiveram dificuldades para publicar seu trabalho que agora está sendo citado. As citações em textos acadêmicos são referências preciosas a todas as fontes que um autor usou para apoiar suas próprias ideias e depois as referiu cuidadosamente durante sua sessão em um manuscrito. Ou seja, esse estudo aqui mostra pra gente, galera, que quando os autores citam outros para apoiar os seus argumentos, isso é sinal de validação acadêmica, exatamente como o professor Kotkin e outros autores. O Brasil Diário já falou sobre minha missão? Cara, o Thiago Braga, ele só escreveu o prefácio do primeiro livro do Clube do Livro. Lá na Valete. Que vocês vão ver aqui fazem com o professor Pipes, a menos que seja claramente identificado que o objetivo da citação é para fazer uma crítica. Isso serve para qualquer área de estudo, galera. Fiquei até aliviado agora em saber que no meu livro, Mitologia Soviética, eu também cito o professor Pipes. Mas aí, galera, vamos raciocinar juntos aqui. Se o professor Kotkin cita o professor Pipes tantas vezes no seu livro, mais do que os revisionistas, inclusive, e mesmo em uma biografia recente sobre uma pessoa tão importante na história da União Soviética, o professor Richard Pipes continua sendo citado como referência. E se o professor Kotkin cita o professor Richard Pipes, é porque ele concorda e endossa aquelas interpretações daqueles estudos do professor Richard Pipes. Agora, isso significa que o professor Kotkin não pode discordar ou até criticar outros argumentos do professor Pipes? Claro que não. Isso é elementar na metodologia de qualquer estudo. Mas o comunista acha que jogar críticas contra um autor na tela invalida o trabalho do cara. Aquelas críticas vão representar apenas as críticas daquele autor. Talvez o comunista não saiba, galera, mas não existe um papa na historiografia soviética. Não tem alguém que vai condenar um autor ao inferno de fogo soviético, não. Se Stalin estivesse vivo, o autor poderia até ir para o inferno literalmente. Mas não é o caso mais.
Richard Pipes está entre os acadêmicos mais famosos da historiografia soviética. Se não for, talvez o mais famoso. E assim como os elogios aumentam à proporção que os estudos dele foram sendo feitos, as críticas também. Então é muito fácil a gente catar críticas e jogar na tela para invalidar o trabalho de um autor, quando para a mesma proporção de críticas tem muito mais elogios ao professor. Mas o Comuna acha mesmo que colocar autores críticos na tela vai invalidar academicamente o professor Pipes. Esse é o tipo de pessoa que eu estou respondendo aqui nesse vídeo. É chato, mas é divertido. Aí, cara, qual que vai ser a tese do Thiago Braga? A tese dele vai ser muito simples, de que tinha ali uma escola revisionista, ou seja, quando um conjunto de historiadores revisa uma explicação histórica dominante. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado quando surgiram ali os arquivos soviéticos dos anos 90. E, cara, isso aqui é um desrespeito com a história soviética que é porque isso aqui é o que mais distorce o que aconteceu de fato. Porque os arquivos, na verdade, na maioria dos pontos centrais, eles confirmaram as estimativas revisionistas. Então volta os revisionistas aqui. Mentira! É mentira sua! Ele diz que no meu livro eu digo que a escola revisionista foi derrotada. Ele faz até um xizinho no desenho do pente. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. Tipo, com a abertura dos arquivos soviéticos, acabou a escola revisionista, meus amigos. Pena que ele não mostrou onde eu disse isso. Isso já seria muito estranho se você lembrasse que eu cito mais uma autora revisionista do que o professor Richard Pipes. Mas mais uma vez ele falsifica o meu argumento, galera. E eu falo e eu provo. Olha o que eu digo realmente dos revisionistas em relação à abertura dos arquivos soviéticos. Página 60, ó. Essa falta de popularidade bolchevique é reconhecida até mesmo por autores da chamada escola revisionista, geralmente marxista, que ao longo dos 70 anos ganhou força por contestar a escola totalitária, defendendo a tese de que os bolcheviques gozavam de amplo apoio popular durante a Revolução, e que o apelo à violência extrema era resultado do stalinismo, não do leninismo. Entretanto, após a abertura dos arquivos soviéticos nos anos 90, os revisionistas foram confrontados com uma avalanche de documentos oficiais, até então secretos, que confirmavam em grande parte a visão tradicional de que o extremismo soviético começou com Lenin e amplificado por Stalin. Assim, os revisionistas foram obrigados a revisar suas conclusões anteriores em vários aspectos. Prestou atenção? Eu disse que a escola revisionista foi derrotada com a abertura dos arquivos soviéticos. Eu disse que os revisionistas foram eliminados da historiografia soviética com a abertura dos arquivos soviéticos. E ele vai dizer que isso Não, facílimo de entender. Você só não entende se você não quer. aqui foi derrotado quando surgiram ali os arquivos soviéticos dos anos 90. Mentira minha? Mentira! Eu disse que os revisionistas foram confrontados com a abertura dos arquivos soviéticos e foram obrigados a revisar várias conclusões. Eu não disse que os revisionistas foram obrigados a revisar todas as conclusões. Eu disse que a escola revisionista foi eliminada da historiografia soviética com um xizinho do pente igual ao desenho dele. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. Inclusive, galera, eu sou tão transparente no meu livro que nesse mesmo trecho eu digo exatamente uma das conclusões que os revisionistas precisaram revisar. E você sabe quem admite que os revisionistas estavam errados e precisaram revisar... Esse debate 22 é doente. Tipo, não tinha não. Essa sua conclusão depois da abertura dos arquivos soviéticos? Uma das maiores representantes da escola revisionista só. A professora que o comunista tanto admira. A professora Sheila Fitzpatrick. Olha o que ela diz nessa entrevista aqui à Universidade de La Trobe, que eu cito no meu livro, inclusive. With regard to irritating the other revisionists, well, I was myself irritated by them. Because they're saying they really were what I saw as whitewashing Lenin and the revolution, in the sense that they were saying all this violence is Stalin, all this rivers of blood. Well, e que o apelo à violência extrema era resultado do stalinismo, não do leninismo. I mean, the rivers of blood in the Civil War too, and Trotsky is of course one of the people involved in shedding them, and Lenin too, and we probably have a better picture of that since the opening of the archives, and we probably have a better picture of that since the opening of the archives. Após a abertura dos arquivos soviéticos nos anos 90. Now you can say there's a change in the nature of the killing and whatever, but it wasn't only that I saw a continuity in the violence. I saw a continuity in that I thought Stalin was trying to complete Lenin's revolution.
Vou ver esses arquivos agora. Boa sorte para ter acesso aos arquivos soviéticos. Eles foram tornados secretos. A maior parte deles foi tornada secreta novamente já. Alguns anos, pouquíssimos anos depois de terem sido disponibilizados ao público. Like it or not. You know, in the course of writing that book on the Russian Revolution, I realized that I really didn't like revolutions. I realized that I really didn't like revolutions. That I think what happens in revolutions is that you have people putting out sort of good-sounding slogans about liberty or social or equality or whatever. But what they do is call forth the base passions. And what people can do in revolutions is to take revenge on the people that they've resented all along or envied, and that's what they do. So there are tremendous costs of taking away those normal constraints and saying it's okay to attack the enemies, whoever you think the enemies are. So I came to a rather negative view of revolution. Tem como não amar a professora Fitzpatrick? Com a abertura dos arquivos soviéticos, galera, muitos revisionistas passaram a admitir que a violência estatal tinha começado com Lenin e não com Stalin. Mas antes da abertura, isso era quase um anátema para a escola revisionista. Portanto, essa foi uma revisão clara que os revisionistas precisaram fazer e que é fundamental para o nosso entendimento de toda a política soviética. E como eu mostrei, o professor Kotkin mesmo, um pós-revisionista, defende essa mesma visão que foi sempre defendida pelo professor Pipes. E a professora Sheila Fitzpatrick admite isso no seu artigo que eu mostrei. Mas o comunista falsifica a minha argumentação dizendo que a escola revisionista foi eliminada com a abertura dos arquivos soviéticos e ele coloca esse bendito xizinho que comprova ainda mais a falsificação dele. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. Gostei demais desse xizinho, muito obrigado. Amostradinho tem que ser refutado assim. Então deixei aqui, né, o mito 1, que o Thiago Braga diz: a Revolução de Outubro foi um golpe bolchevique financiado pela Alemanha, sem apoio popular real, imposto por uma minoria armada sobre um povo que não queria. Então não tinha apoio do povo russo. E esse argumento vai se basear em duas fontes principais. E perceba aqui em cima, fontes com agenda política e sem arquivo, ou seja, distanciado das fontes históricas originais. E aqui para a direita a gente vai ter pesquisa de arquivo. Então esse argumento de que não teve apoio do povo russo vai se apoiar em duas fontes principais. Lembra do Richard Pipes, né? Richard Pipes aqui, consultor NSC Reagan, e o Volkogonov também, que eu já comentei também que era o ex-general anticomunista. Então Richard Pipes vai fornecer a tese e o Volkogonov vai mostrar um mecanismo ali. Isso no livro do Thiago Braga, né? Só que o problema é que dentro da historiografia internacional, essas fontes aqui, essas duas, são as fontes mais ideologicamente carregadas que você poderia usar para explicar 1917. Porque Richard Pipes, ele não... A Alemanha financiou o golpe bolchevique? Sim. A Alemanha financiou. A Alemanha botou para tirar a Rússia da guerra, a Alemanha financiou o Lenin. Botou o Lenin num trem, mandou pra Rússia e deu no que deu, né? Ah, beleza, rolou Tannenberg e o Império Alemão conquistou boas porções gigantescas da Rússia. Um ano depois, o Império Alemão colapsa. A Rússia revê esse território no contexto da Guerra Fria. Cara, só que esses territórios, eles não é que os russos tomaram de mão beijada. Você tinha a Freikorp lutando naquela região inteira pela manutenção daquele território, sabe? Pelos seus interesses próprios, as Freikorps. Até que o governo social-democrata mandou essa galera toda voltar. E parte deles, inclusive, lutaram ainda no que resta, na finaleira ali da guerra, naqueles conflitos que rolaram na Alemanha pós-queda do Império e pós-derrota na Primeira Guerra Mundial. Então, é um dos períodos mais interessantes da história europeia. Pós-Primeira Guerra Mundial. Chegou aí. Especialmente quando se fala de Alemanha, Rússia e Balcãs. Porque você teve uma guerra nos Balcãs logo em seguida ao fim da Primeira Guerra Mundial. Sabe? Itália também teve umas questões ali na Itália. Aparece, inclusive, na série do Mussolini, o comandante Danúzio, aquela loucura do caralho. Então, é um período absurdamente interessante o aftermath da Primeira Guerra Mundial até 1925. Então, foi uma coisa insana, bizarra, completamente bizarra. O fim da Segunda Guerra Mundial não teve nada parecido com... O fim da Segunda Guerra Mundial não foi nem um pouco parecido com o fim da Primeira. A ideia de que Bom, os erros meio que foram corrigidos, né?
outubro foi um golpe, depois ele pesquisar. Ele já partiu dessa ideia desde o início, né? Como eu falei, o Pipes foi consultor do Conselho de Segurança Nacional do governo Reagan nos anos 80, ou seja, ele trabalhou para o governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e aí nesse contexto defender que a Revolução Russa era ilegítima tinha um valor político direto pro cara, né? Ele não vai falar diferente ali no meio dos amigos dele. E isso aqui vai ser a principal prova do Thiago Braga, de que no movimento teria ali apoio de no máximo 5% dos trabalhadores e soldados. Esse argumento vem do Pipes, mas esse número não tem base em arquivo nenhum, não vem de um dado primário, um dado histórico primário. Então é uma estimativa ali meio retórica, assim, feita por um consultor de governo americano, e tratada como se fosse um dado histórico. E isso, com historiografia acadêmica, eles passaram a atuar com dados reais, e as conclusões foram diferentes. O Alexander Rabinowitz aqui, por exemplo, ele não era simpatizante dos bolcheviques, como eu falei, mas ele encontrou o oposto, como eu disse ali pra vocês. Em setembro de 17, os bolcheviques tinham maioria no soviético de Petrogrado, tinham maioria no de Moscou também. No momento da tomada do poder, eles eram maioria clara junto com os socialistas revolucionários de esquerda também. E Pô, a grande conquista das Freikorps foi realmente passar a Rosa, né? Dali provavelmente foi a grande... Mentira, as Freikorps não matou a Rosa. Quem matou a Rosa Luxemburgo foram os sociais-democratas. Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E o programa deles, que era Paz, Pão e Terra, tinha um apoio popular documentado. Isso não é interpretação, são registros da época. E aí o que o Thiago Braga vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, vai colocar como base da argumentação dele, e ele vai começar a pegar autores sérios para fazer uma espécie de cherry picking bizarro aqui. Ou seja, ele vai pegar um argumento de uma autora consagrada, que é a Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma das mais citadas no livro dele, inclusive, e vai pegar uma afirmação aqui e ali. Mas ele vai esconder a conclusão da Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma conclusão completamente diferente do Thiago Braga. Porque a Fitzpatrick vai dizer assim, que teve apoio pros bolcheviques, mas depois teve um desgaste. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo, e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Agora nós entramos na questão do apoio popular aos bolcheviques, que o Comuna criticou aí. E se preparem que a análise vai ser... Outra que os socialistas esqueceram é mencionar é quando Lenin abre o mercado durante a NEP. Tem investimentos estrangeiros enormes de empresas capitalistas em território russo. Os caras compraram uma fábrica pronta do Ocidente, receberam um investimento do Ford, do arquiteto Albert Kahn, receberam empréstimo até do JP Morgan. Eles fizeram parecer que os soviéticos tiraram a indústria deles... fizeram a indústria deles com o poder do socialismo. Tadinhos. Ser denso agora. Desde o início, galera, dos anos 90, o professor Pipes já refutava essa noção de um apoio popular massivo, nacional, defendido pelos revisionistas. O professor sempre defendeu que a única evidência objetiva que a gente tinha para avaliar apoio popular realmente era o resultado das eleições da Assembleia Constituinte, que os bolcheviques perderam de lavada. Mas ele vai esconder a conclusão da Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma conclusão completamente diferente do Thiago Braga. Porque a Fitzpatrick vai dizer assim, que teve apoio pros bolcheviques, mas depois teve um desgaste. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo, e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Só tem um pequeno probleminha nessa análise dele, galera. Ele esqueceu de falar de um aspecto fundamental chamado Assembleia Constituinte. No vídeo dele inteiro, ele só cita uma vez a Assembleia Constituinte, nesse trechinho aqui. Olha só. E tem um ponto de verdade nisso. Os bolcheviques foram violentos, sim, porque eles dissolveram a Assembleia Constituinte, eles fecharam os jornais. De resto, quando ele vai trabalhar a análise do apoio popular aos bolcheviques, ele nem sequer menciona a Assembleia Constituinte. E deixar a Assembleia Constituinte de fora do processo histórico revolucionário é um atestado de amadorismo e falta de conhecimento no assunto tão grande. Estimulado pra cá. No meu livro, por exemplo, eu deixo claro que a Revolução Russa não é um processo que se encerrou em 25 de outubro de 1917. É um processo contínuo. Olha como eu já deixo isso claro aqui na página 19 do meu livro. A Revolução Russa não pode ser resumida ao golpe de 25 de outubro de 1917. Revoluções são processos contínuos e esse dia foi só o começo da Revolução. Por isso, espero mostrar em uma análise dos meses e anos seguintes ao golpe bolchevique como eles governaram a maioria do povo russo em nome de uma minoria e que, portanto, só ficaram no poder com o uso do terror e da força. Ele trata a Revolução Russa como apenas outubro de 1917. E a Assembleia Constituinte aconteceu menos de 2 meses depois da Revolução Russa. E é a Assembleia Constituinte o fator-chave que não só pesquisadores tradicionalistas quanto revisionistas levam em consideração nas últimas décadas para compreender melhor o apoio popular. Por isso esse argumento dele vai ser destruído a partir desse momento. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Vamos para uma grande especialista revisionista, a professora Sheila Fitzpatrick, na página 100 dessa obra clássica dela, Revolução Russa. Olha o que ela diz aqui, galera. Depois de apresentar as justificativas de Lenin para ter perdido as eleições, ela diz o seguinte: na política eleitoral democrática, seja como for, uma derrota é uma derrota. Os bolcheviques, porém, não levaram essa visão para a Assembleia Constituinte. Em termos de mandato para governar, eles poderiam alegar, como de fato fizeram, que não era a população como um todo que eles tinham a pretensão de representar.
haviam tomado o poder em nome da classe trabalhadora. Em nome de uma minoria, eles se acharam no direito de governar uma esmagadora maioria. É triste meu Deus. os comunistas ouvirem isso de uma revisionista, hein? A professora Sheila apresentou os argumentos que os bolcheviques usaram para tentar validar o fechamento da Assembleia. Mas no final, o que ela mesma admite? As políticas estão normais. Na política eleitoral democrática, seja como for, uma derrota é uma derrota. Ou seja, ela não defende que essa popularidade dos bolcheviques justificava o fechamento da Assembleia, não. Porque eles perderam as eleições. E ponto final. Quer ver um outro grande revisionista confirmando exatamente esse ponto e admitindo a derrota popular dos bolcheviques? O professor Stephen Smith, aqui na sua obra Rússia em Revolução. Na página 155, saca só o que ele diz aqui, ó. Os socialistas revolucionários foram os claros vencedores. Não existe questionamento na validade da vitória democrática deles. Como o professor disse aqui, eles foram os claros vencedores. Agora, olha que lindo isso aqui. Ele mesmo refuta a justificativa fajuta dos bolcheviques do porquê eles perderam. Os bolcheviques argumentaram que, se os seus novos aliados, os socialistas revolucionários de esquerda, tivessem conseguido permanecer como um partido independente, teriam ganhado a maior parte dos votos dos socialistas revolucionários. Porém, é preciso dizer que nos 6 círculos eleitorais onde os socialistas revolucionários de esquerda concorreram em bilhetes separados, eles não se saíram muito bem, exceto na frota báltica. Os principais apoiadores dos bolcheviques eram os trabalhadores, soldados e marinheiros, com 42% dos 5,5 milhões de votos das Forças Armadas indo para o partido que sempre apelou ao fim da guerra. Na Sibéria, os bolcheviques obtiveram apenas 8,6% dos votos, em comparação com 75% para os socialistas revolucionários, mais 55% dos votos entre os soldados estacionados nas guarnições. Este resultado provavelmente representou o auge do apoio aos bolcheviques, que diminuiria significativamente nos próximos meses. O professor está dizendo duas coisas para a gente aqui. Que complicado. Que absurdo. A explicação fajuta dos bolcheviques de que foram derrotados porque os socialistas revolucionários de esquerda não concorreram em bilhetes separados não se sustenta. Porque existem registros onde os socialistas revolucionários de esquerda concorreram em separado dos socialistas revolucionários. E mesmo assim... Os socialistas revolucionários de esquerda subtende existentes socialistas revolucionários da direita. Então, de Cotali... Como eu posso falar pra você? Existia um negócio chamado nacional-socialismo. Ele era revolucionário. Tecnicamente, estava na direita. Certo? Então, quando você fala socialista revolucionário de esquerda, se subentende que sim, houve a existência de socialistas revolucionários na direita. Certo? Os de esquerda que saíram mal em todos os... E ele era cachorreiro. Por exemplo, o Hitler, você claramente vê os traços socialistas dele, tanto pela sua participação na Guerra Civil Alemã, ele estava ao lado dos comunistas, enquanto Himmler, por exemplo, ele estava ao lado dos direitistas, por exemplo, nessa disputa. Aí, anos depois, Hitler era um vegano cachorreiro. Monobola, ou seja, tecnicamente... distritos onde eles concorreram em separado, com exceção de um. Claramente ele é de esquerda. Tipo, cachorreiro, vegano, suicida. Segundo. O que mais você quer? Os resultados das eleições mostram que esse foi viciado em todo tipo de remédio. o ápice do apoio popular aos bolcheviques. Cinéfilo, amigo de mulher. Como o professor mostra, 22,5% dos votos, enquanto os socialistas revolucionários, os claros vencedores, ganharam 39,5%. Por isso, o professor Smith começa o seu longo parágrafo dizendo assim, ó: o primeiro teste ao apoio popular dos bolcheviques veio com as eleições para a Assembleia Constituinte em novembro e dezembro.
E aí, qual foi o resultado desse primeiro teste de apoio popular aos bolcheviques? Os bolcheviques foram reprovados. Só não era PDF, eu acho. Cara, numa perspectiva muito puritana, você pode considerar o Bigode meio PDF, porque ele tinha um affair com a sua sobrinha menor de idade. É mesmo. E de acordo com o professor Stephen Não era criança, mas era adolescente. Smith, esse grande revisionista, quem foram os verdadeiros líderes populares escolhidos pelo povo russo para governarem a Rússia? Responde pra gente aqui, Comuna. Os socialistas... Não. O affair dele com a prima é relativamente bem comprovado, porque o Bigode comprou um apartamento pra ela, em Munique, se eu não me engano. Ele ficou muito mal quando ela cometeu revolucionários deletamento. Foram os claros vencedores. Não é o professor Richard Pipes que está dizendo isso. É o professor Stephen Smith. Por isso, isolar uma possibilidade de apoio popular apenas no golpe de outubro, que aconteceu menos de 2 meses antes da Assembleia Constituinte, para validar a tomada do poder e a permanência dos bolcheviques, é sinal de que ele não sabe nada da história da União Soviética. Não sou historiador de p*** nenhuma. Aí só restou os bolcheviques fazerem o quê? Darem outro golpe e fecharem a Assembleia Constituinte. Os próprios revisionistas admitem isso. Aliás, o professor Vladimir Brovkin, que eu cito também com frequência no meu livro, um grande especialista russo, escreveu essa obra aqui fantástica, Por Trás das Linhas de Frente da Guerra Civil. Ele diz pra gente, galera, aqui dentro, que os bolcheviques não deram apenas um golpe, mas 4 golpes seguidos. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Então é falso me acusar de dizer que os bolcheviques não tiveram apoio popular algum. Eles ganharam milhões de votos. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Responde pra mim uma coisa. Como que eu posso dizer que os bolcheviques não tiveram apoio popular nenhum, se eu digo no meu livro que eles tiveram quase 25% dos votos, que representa milhões de pessoas votando nos bolcheviques? É porque o objetivo dele é só falsificar, distorcer. Porque em nenhum momento do meu livro eu digo que os bolcheviques não tiveram apoio popular algum. Eu sempre reforço que os bolcheviques nunca tiveram a maioria. Eles sempre governaram em nome de uma minoria. Olha como eu deixo isso claro no meu livro aqui, ó. Em suma, a abertura dos arquivos soviéticos fragilizou a defesa do apoio popular tão típico entre os historiadores revisionistas. Não é possível dizer que os bolcheviques tiveram apoio popular, isto é, um apoio que representasse a maioria do povo russo. E a Assembleia Constituinte foi o primeiro teste inequívoco disso. Eles foram claramente... É muito difícil admitir isso. É muito difícil admitir isso para um comuna. Porque eles... É muito difícil. derrotados no quesito apoio popular pelas eleições. Olha como eu explico direitinho no meu livro, para não deixar dúvida, o que eu quero realmente dizer sobre o que é apoio popular. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Mas agora, galera, chegou a hora do checkmate nessa falsificação desse comunista. Será que eu realmente distorci a professora Sheila Fitzpatrick no meu livro em relação ao apoio popular que ela diz que os bolcheviques tiveram? Só tem uma maneira da gente descobrir: checar os fatos. E é o que a gente vai fazer agora. Olha aqui na página 65. No caso da professora Fitzpatrick, sua abordagem à questão da popularidade bolchevique é feita de forma muito mais transparente e coerente. Ela nos mostra que o apoio popular conseguido pelos bolcheviques era o apoio da classe operária das grandes cidades apenas. Isso pode ser confirmado quando analisamos o resultado da eleição e vemos que eles ganharam mais votos dos trabalhadores das grandes cidades do que os outros partidos. Galera, eu sou tão honesto em relação ao trabalho da professora Sheila Fitzpatrick, porque eu admiro, reconheço a grande autora e pesquisadora que ela é, que eu não só cito o que ela quer dizer com apoio popular, que era o apoio da classe trabalhadora aos bolcheviques, quanto eu ainda concordo e reafirmo o que ela diz. Coloquei a referência da citação da professora Fitzpatrick, e abaixo eu explico por que não era um apoio de maioria. Porque 85% da população era camponesa e não da classe operária, como a professora Sheila Fitzpatrick tinha dito. Agora eu deveria ganhar o Prêmio Nobel da Honestidade, meus amigos.
e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Tá tudo isso no meu livro. Eu coloco todos esses dados lá. Mas eles perderam quase com o dobro de votos a menos do que os verdadeiros ganhadores. Há a possibilidade do cara simplesmente não ter lido o livro, mandado o GPT resumir pra ele. Socialistas revolucionários. E eles tomaram o poder mesmo assim, não em nome da maioria, mas em nome Manda o Cloud resumir, né? de uma Foda-se. minoria, como a própria professora Sheila. Mas toda a Revolução Comunista não começou comunista. O Império Qing. Qing foi derrubado pelo Kuomintang em 1911. O czarismo já tinha sido derrubado quando os bolcheviques deram um golpe. A Revolução Cubana inicialmente não era comunista. Fidel era um nacionalista econômico genérico contra o Batista e virou pro comunista depois do embargo. Fitzpatrick que admite. Por isso eu digo e repito, os bolcheviques não tiveram mandato popular para governar a Rússia inteira. Demônio embalsamado, né? Mas tomaram o poder mesmo assim. Nesse sentido, o professor Pipes e os demais autores nessa linha estão corretos. E os revisionistas foram obrigados a reconhecer isso. Isso mostra honestidade intelectual da parte deles. Mas o camarada tá fora de controle, meus amigos. Cara, e a partir daqui, a gente vai ter vários erros no livro. Erros que eu vou chamar aqui de factuais. E aqui... Eu vou deixar os senhores pra verem sozinhos. Vou encerrar por aqui. Já mudou o assunto já e refutação tá longa.